Fala galera, dando continuidade ao assunto de matemática financeira, então eu chamei aqui de matemática financeira 2, tá? Basicamente a gente traz aquela estrutura, né? Por que se chama matemática financeira? Finança, dinheiro. A gente viu em momento anterior a ideia de você trabalhar com razão, proporção, porcentagem, regra de 3. E aí a gente está trabalhando com dinheiro, tá? Aí a gente vem para uma parte que a gente acaba trabalhando, né, chamando de juros, mas a gente tem alguns detalhes dentro desse assunto, tá? A ideia de juros, ela vem simplesmente da ideia sobre capitalização, né? Lógico, ela não é a única ideia, mas eu vou usar ela para expor o conteúdo. Vamos supor, o que está muito em voga hoje em dia, né? Tá muito assim, tipo, uau, todo mundo fala, que é a questão sobre investimentos. Eu gostaria de investir na bolsa, eu gostaria de investir o meu dinheiro em alguma aplicação, né? E aí vem a ideia de juros. Por que é importante a gente ter ideia de juros? Porque quando eu invisto meu dinheiro em qualquer lugar, por exemplo, eu vou pegar o investimento de um banco qualquer, uma bem simples, que hoje em dia a gente fala que nem investimento que seria a poupança, né? Quando você coloca o seu dinheiro nesse tipo de aplicação, você espera, depois de um certo tempo, poder retirar esse dinheiro, mas não a mesma quantia. Você gostaria, né? Você espera retirar uma quantia maior do que aquela que você pôs. Afinal de contas, você abriu mão de ter o dinheiro para você por um certo tempo. Você, como, né? A gente pode exemplificar, você emprestou o seu dinheiro para alguém, você aplicou o seu dinheiro em algum lugar, de forma que, puxa, se eu fosse retirar a mesma quantia, será que esse valor que eu estaria retirando, se eu fosse retirar a mesma quantia, será que esse valor que eu vou estar retirando vai ter o mesmo poder de compra de quando eu coloquei? Por exemplo, se eu colocar 100 reais hoje no banco, não, eu vou, porque eu sou bonzinho, eu vou aplicar 100 e quero só tirar 100. Daqui a 2 anos, esses 100 reais vão ter um poder de compra muito menor do que hoje. Muito menor, né? Eu digo menor. O que eu compro hoje com 100 reais não é a mesma coisa que eu vou poder comprar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Então, para que seja vantajoso, né, para que haja alguma vantagem dentro dessa aplicação monetária, dentro desse investimento, eu preciso lidar com a ideia de juros, que é o quê? Quanto o banco ou quanto esse local onde eu estou investindo vai me devolver a mais daquilo que eu angariei, aquilo que eu coloquei no investimento. Por exemplo, se eu coloquei 100 reais, né, daqui a 2 anos eu preciso de 100 reais mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa que a gente acaba chamando de juros, tá? É a capitalização. Dentro de juros, a gente tem duas ideias básicas de juros, que é juros simples e os juros compostos. Dentro de matemática financeira, a gente tem essas ideias de juros simples e juros compostos. São ideias extremamente úteis e aplicáveis, tá? Lógico, não, professor, então agora que eu vou aprender juros simples e juros compostos, eu vou poder investir meu dinheiro. Calma, tá? Eu vou fazer alguns comentários dentro da ideia de investimento que talvez eu não posso usar sempre juros simples, talvez não me condiza, né? Vou usar os juros compostos. Cada investimento tem a sua forma peculiar de ser trabalhada, tá? Então, por exemplo, se eu trabalho, como eu disse para vocês, com a poupança ela é muito simplesinha. A poupança ela tem uma taxa, né, mensal, extremamente baixa, mas ela tem uma taxa. E aí é onde eu posso calcular, eu consigo aplicar as fórmulas, tá? Quando eu vou para outros tipos de investimento, eu não sei se, por exemplo, a taxa é fixa, a taxa é variável. Isso vai influenciar muito nos cálculos e como você vai ter que pensar nessa tua estrutura de investimento, tá?
Um outro uso, lógico, a gente fala de juros, né? Quando a gente fala de juros, uma ideia básica para você, eu vou tentar ser bem direto ao ponto, é que, por exemplo, o cartão de crédito, né? Algumas pessoas pensam assim, tipo, nossa, quando eu tiver o meu cartão de crédito, eu vou comprar aquilo que eu quiser. Tem um detalhezinho, como é que o cartão de crédito ganha dinheiro aqui no Brasil? As operadoras de cartão de crédito hoje, e quando eu digo isso, eu vou dizer com liberdade que eu não conheço nenhuma que trabalhe diferente do que eu vou falar, tá? Eles vão ganhar dinheiro em cima das pessoas que não pagam a fatura por completo. Por quê? Porque quando você não paga a fatura por completo, eles vão te cobrar juros. Eles vão falar o seguinte, tudo bem, você não precisa pagar toda a sua fatura hoje, porém, eu vou cobrar isso que você ficou me devendo mais uma porcentagem de juros. E a porcentagem de juros que os cartões de crédito cobram aqui no Brasil são extremamente altas. São abusivas, são de certa forma, né, um assalto para o consumidor. E aí o que acaba acontecendo é que o consumidor entra numa bola de neve, aonde se ele não cuidar com os seus pagamentos, ele não consegue cobrir mais essas taxas de juros e aquilo que ele devia antes. Mas essa parte de juros do cartão de crédito, eu vou fazer uma abordagem logo para falar um pouquinho sobre juros compostos, que é aqui que está o perigo, tá bom? Então, para a gente poder começar a trabalhar. Outra coisinha, outro detalhezinho rápido, né? A gente sempre está falando de dinheiro, investimento, cartão de crédito, mas uma ideia aí também, né, quando a gente usa em juros, é a questão de desconto. É bom também ter um desconto. Por exemplo, uma loja dá um desconto para determinadas formas de pagamento. Isso é interessante a gente pensar também, porque eu trabalho com a ideia lá de porcentagem, regra de 3 e um pouquinho também com as formas. Tá bom, gente? Boa parte dos exercícios dentro de matemática financeira, que eu chamei aqui matemática financeira 2, onde a gente está trabalhando com juros, ela vai vir muito bem contextualizada, tá? E aonde ela vai te falar, olha, seguindo a capitalização por juros simples, capitalização composta ou capitalização por juros compostos. E aí eu preciso diferenciar qual é o tipo de exercício que ele está trabalhando para eu aplicar a fórmula correta, tá bom? Vamos então falar sobre juros. Vamos lá. Galera, vamos trabalhar então juros simples, tá? Antes de trabalhar com a ideia de juros simples, eu vou trabalhar com os símbolos ou as letras correspondentes que a gente vai trabalhar tanto em juros simples e juros compostos, tá? Essas letras elas representam algumas coisas dentro do nosso problema contextualizado. Então, as letras que a gente tem no estudo de matemática financeira são C. Quem é o C? C é o meu capital ou valor inicial, capital inicial, tá? Como você quiser dizer. Esse capital, ele é uma representação de dinheiro. Importante eu entender o que é cada uma delas, tá? Então, C, capital, ou capital inicial, ou valor inicial, onde representa monetário, dinheiro, tá? Bufunfa. A gente tem I. A letra I, ela representa uma taxa. Importante, galera, é que a taxa, ela é representada por uma porcentagem, só que não é simplesmente porcentagem, é porcentagem ao tempo. E isso é importantíssimo. Por quê? Porque quando ele vai falar a taxa de algum investimento, de alguma coisa assim, ele vai falar, olha, isso aqui é de 2% ao mês, é de 1% por semana, 0,6% ao dia. Então ele sempre vai falar porcento a um tempo, ou ao dia, ou à semana, ao mês, ao ano, ao bimestre, tá? Ele vai conseguir relacionar uma porcentagem ao tempo. Isso é essencial eu enxergar isso aqui, tá bom? Próxima letrinha que a gente vai trabalhar é o T, que é o tempo. Qual é o detalhe, gente? Isso aqui, essa letrinha aqui, o tempo, ela tem que conversar com essa letrinha. Como assim conversar, professor? Se a minha taxa tiver 2% ao mês,
O tempo, quando eu for utilizar, tem que estar em meses. Se aqui tiver 3% ao dia, o tempo, quando eu for utilizar, tem que ser ao dia. Ah, é 1%, 10% ao ano, né? Opa, 10% ao ano, então o tempo, quando eu for utilizar, ele vai ter que usar o tempo em anos, tá? Então eu preciso que essas duas unidades, a taxa e o tempo, conversem entre si. Eles tenham características iguais. A porcentagem ao tempo e o tempo, eles têm que ser compatíveis, vamos dizer assim, tá bom? Essencial eu poder enxergar isso aqui na hora de for resolver. Ah, professor, mas espera aí, agora eu tenho uma dúvida, né? Eu não tenho nem fórmula ainda, mas já me surgiu uma dúvida aqui. Se a minha taxa, por exemplo, for 2% ao dia e o tempo tiver em meses, como é que eu faço? Opa, se eu tiver um mês, eu sei que um mês comercial tem 30 dias. Eu substituo mês por dias. Ah, tudo bem, professor, isso aí é fácil fazer. Mas agora eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se a minha taxa tiver ao ano, 10% ao ano, e o meu tempo tiver em meses. Por exemplo, 6 meses. 6 meses corresponde a meio ano. Eu posso usar 0,5 ano ou 6 sobre 12, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. 1 sobre 2, tá? Então, eu consigo transformar as unidades de tempo de uma forma mais fácil do que transformar a taxa. Porque a taxa vai estar em porcentagem, eu vou ter que fazer umas regrinhas ali um pouco mais complexas. Vou gastar um pouquinho mais de tempo e uma chance de erro um pouquinho maior, tá? Então, se dentro do exercício li o enunciado e opa, professor, a taxa e o tempo não são compatíveis, elas não conversam entre elas, então o que eu faço? Espera, muda o tempo, faça com que o tempo seja correspondente dentro da taxa, tá bom? Continuando as letras, a gente vai ter J, que a gente vai chamar a questão de juros. O quilo que você vai obter em juros, gente, é monetário, então ele está em dinheiro também, tá? E montante, a letra M, que vai ser montante. O que é o montante, pessoal? Deixa eu já mostrar para vocês. Ele vai ser questão financeira também. O montante é quanto eu vou retirar lá no final. Por exemplo, fiz um investimento, apliquei o meu dinheiro. No final eu vou tirar o capital inicial mais os juros. Então, na verdade, o montante é o capital mais os juros. Sempre, tá? Sempre. E aí agora a gente pode falar um pouquinho sobre juros simples, tá? O que eu vou falar sobre juros simples? Juros simples é aquele juro calculado simplesmente assim, ó. Você tem um capital que você investiu, você vai deixar quanto tempo? Esse tempo? Então, beleza. Você vai considerar o valor da porcentagem, né, a taxa, vezes o tempo, vezes o capital inicial. Professor, mas isso... Qual que vai ser a diferença? Os juros compostos também não vai ser feito assim? Os juros compostos ele tem uma pequena diferença na sua fórmula de cálculo, que eu vou deixar para abordar quando a gente for falar de juros compostos, tá? Então, se eu for falar de juros simples, eu tenho a fórmula igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, ok? Então, com essa fórmula eu calculo quanto de juros eu vou ter. E aí, se eu quero saber o montante, quanto que eu vou retirar lá no final, eu uso o capital mais os juros, tá? Lembrando que a minha taxa é uma porcentagem, então, lembre que eu falei para vocês na aula anterior, quando eu falei a abordagem de porcentagem, eu falei, olha, às vezes compensa usar a fração. Eu sugiro você usar a fração aqui, tá? Professor, eu gosto de usar decimal, não tem problema, pode usar decimal. Professor, eu gosto de usar a fração redutiva, pode usar, vai simplificando que vai dar de boa, tá? Então, coloca aqui o valor da taxa usando a porcentagem, tá? Eu não posso pôr, é 32% e colocar só o 32, eu preciso colocar 32 sobre 100, tá? E é o tempo, lembrando de conversar tempo e taxa serem compatíveis, tá joia? Professor, tudo bem, agora eu tenho um exercício aqui que me fala, utilizando a capitalização em juros simples, a hora que eu leio, normalmente um exercício vai me dar 3 informações e vai me pedir uma quarta informação. Por exemplo, ele pode me dar capital, a taxa e o tempo e me pedir os juros ou um montante.
Ele pode me dar os juros, capital e a taxa e me perguntar o tempo. Ele vai me dar 3 para eu calcular o quarto. Tá bom, gente? Ah, professor, mas olha só, ele me deu aqui quanto ele tem de montante, ele deu o capital inicial, me deu a taxa e pediu o tempo. Me falta a questão dos juros. Se eu conheço montante e capital, eu consigo calcular os juros, tá? É só lembrar que montante é igual a capital mais juros. E eu consigo fazendo essas relaçõezinhas aqui, tá bom? Capitalização a juros simples é simples. É só você tomar esse cuidado que eu passei para vocês aqui, tá? Usa cada uma das letras conforme está aqui e põe na fórmula. Conhecendo 3, calcula a quarta letra, tá bom? Vou apagar o quadro para a gente falar mais algumas coisinhas aqui. Pera aí. Galera, para falar um pouquinho sobre os juros compostos, tá? A principal diferença entre juros simples e juros compostos é que os juros compostos, eles também, né, esse tipo de capitalização também é conhecido como juros sobre juros, né? Por quê? O que acaba acontecendo nos juros compostos, né, é que conforme você vai tendo mais tempo para pagar esses juros, ou mais tempo aplicado esse dinheiro, você vai recebendo em cima daquilo que você já deixou no rendimento, ou vai devendo em cima daquilo que você não pagou, né? Eu lembro que eu falei lá no começo da aula sobre cartão de crédito. O cartão de crédito, ele trabalha com juros compostos. E olha onde está a maldade, tá? Juros sobre juros. Se eu vou fazer no cartão de crédito alguma compra onde eu não vou conseguir pagar tudo, passado o primeiro mês, paguei uma parte, ficou aqui uma quantia lá para pagar. Passado um tempo, eles vão cobrar uns juros em cima disso aqui. Se eu não pagar isso aqui, essa quantia toda, no outro mês, quando rodar o outro mês, eles vão cobrar os juros em cima de tudo isso. Tudo isso o quê? Tudo aquilo que eu não paguei, mais os juros que eles já me cobraram. Juros sobre juros. E aí eu quero mostrar para vocês aonde isso vai acabar, né, trabalhando dos juros compostos, pensando em dívida, tá, gente? Eu tô querendo trabalhar com vocês a ideia do cartão de crédito para vocês verem o risco que é. Lógico, se eu for parar para pensar em ganhos, né? Mas professor, eu queria fazer um investimento nesse tipo de capitalização. Perfeito, ele vai ser muito bom. Só lembrando que os investimentos, né, se assim eu posso dar uma dica, onde você vai conseguir um ganho razoável, um ganho bom, vai ser geralmente a médio ou longo prazo, tá? Então, quando eu tenho, né, por exemplo, CDI, poupança, que é um ganho rápido, geralmente as taxas são bem baixas, mas você consegue alguma coisinha, tá? O que eu quero trabalhar com vocês aqui é pensar em duas linhas onde eu vou ter o mesmo investimento, só que um em simples, o de cima eu vou colocar a taxa simples, e o de baixo no composto, para vocês verem a diferença, tá? Então, basicamente, o que eu quero é aplicar a mesma quantia. Então, no tempo zero, eu vou aplicar R$100 em juros simples e R$100 em juros compostos. Eu vou pegar a mesma taxa. Eu vou pegar uma taxa irreal, só para ficar mais fácil de a gente calcular. Uma taxa de 10%. Se eu vou ter uma taxa de 10% nesses investimentos, quer dizer que, passado um mês, vai ter 10% desse aqui e 10% desse aqui. Se eu vou pegar 10% de 100, vai dar 10. Eu já tinha 100 com mais 10, aqui vai ter 110. Mesma coisa, aqui eu tinha 100, agora vai ficar 110. Agora, você quer ver a maldade onde está nos juros compostos? A maldade, né? É o tipo de capitalização que a gente tem. Quando eu vou para o tempo 2, o tempo 2, nos juros simples, ele sempre vai se referir a esse valor, ao valor inicial, ao capital inicial, que é o 100. Então, se passaram 2 meses, né, 2 tempos, era 10 e 10, 20%. 20% de 100 vai dar 20. Então, eu tenho um total de 120. Se eu fosse pensar no terceiro, opa, se passaram 3. 3 vezes 10, 30. 30% de 100 dá 30, então 130. E talvez você pense assim, ô professor, mas tá bom, né? Em 3 meses eu ter 30%. Tá, eu tô sendo bem, jogando um valor alto, tá, gente?
Só que olha o que acontece dentro dos juros compostos. Lembra que eu falei para vocês que é juros sobre juros? Quando eu for calcular a passagem para esse segundo mês, eu não venho em cima do 100, eu venho em cima do valor que eu tinha antes. Venho no valor de 110. Quanto que é 10% de 110? 10% de 110 é 11. 110 mais 11, 121. E talvez você fale assim, ah, professor, R$ 1 de diferença é pouco. Tudo bem, só que vai passar mais um mês. E 10% de 121 vai dar 12,10. 121 mais 12,10, 133, acho que é isso, né? 133,10. E aí agora já são R$ 3,10 de diferença. Se eu fosse trabalhar em porcentagem, no final desse tempo aqui, o ganho no juros simples foi de 30%. O ganho nos juros compostos foi de 33,10%. 33,1% é a mesma coisa. Ou seja, existe uma diferença grande dos juros compostos para os juros simples. Os juros simples, eles se relacionam com uma função afim, um crescimento constante. Ah, 10% vai ser 10% sempre. 10% daquele valor sempre. Os juros compostos, eles se assemelham, eles se comparam a um crescimento exponencial. Ou seja, ele começa crescendo parecido com o simples, mas chega uma hora que ele começa a crescer muito mais, tá? E professor, então investimento é bom ter juros compostos? Sim, só que, como eu falei para vocês, quando eu vou para uma questão de cobrança, por exemplo, o cartão de crédito também trabalha com juros compostos. Ou seja, a sua dívida que começa a crescer parecido com juros simples, de repente estoura, vai lá para cima, uma bola de neve, onde você começa a dever mais dinheiro do que você ganha, se você não tomar cuidado. Então, presta atenção, sempre que você for usar, eu vou usar alguns conceitos bancários, né? O cartão de crédito, cheque especial, né? O limite de um banco, da sua conta, toma cuidado com o que eles cobram para que você use isso do seu banco. O que o banco cobra para você usar o limite? Quantos por cento ele vai cobrar em cima daquilo que você vai usar? Quantos por cento o teu banco vai cobrar para você usar o teu cartão de crédito? Para você não ter que pagar ele de forma integral. E sempre que você tiver como pagar de forma integral, é preferível que você pague de forma integral para que ele não cobre juros em cima de juros, para que ele não cobre dívida em cima de dívida. Eles já te cobraram uma vez, de repente eles estão te cobrando em cima daquilo que eles já te cobraram, tá? Então, o primeiro conceito de juros compostos é esse alerta para você tomar cuidado. Beleza? E aí agora a gente vai para as fórmulas. Pessoal, para eu poder falar das fórmulas de juros simples, de juros compostos, desculpa, eu uso as mesmas letras. C para capital inicial ou valor inicial, I para taxa, T para tempo, M montante, J juros, tá? Qual é o detalhezinho? A fórmula dos juros compostos, ele vai calcular para mim direto o montante. Então, o montante vai ser igual a 1 mais a taxa... Opa, faltou o C aqui. Elevado o tempo... Eu coloco a capital... Bom, eu coloco aqui, ó. Vezes o capital inicial, tá? Se você quiser escrever da forma que deve estar no livro, lá que eu já não lembro, seria isso aqui. 1 mais I elevado a T. Tá bom? Professor, peraí, você está dizendo que a fórmula vai me dar um montante. E se eu quiser calcular os juros? Se eu quiser saber quanto que eu vou ganhar de juros dentro da capitalização em juros compostos? Ué, eu posso calcular juros igual a montante menos capital inicial. Por quê? Porque juros é aquilo que eu ganhei em cima do capital inicial. Então, se eu pegar tudo que eu ganhei menos aquilo que eu investi, eu vou estar obtendo a questão dos juros. Tá bom? Galera, uma outra ideia de juros compostos que a gente tem é a questão de juros sucessivos, tá? Quando eu estou dando juros, vou ter esse valor depois dessa aplicação, outro valor. Tem uma explicaçãozinha rápida só para eu poder falar para vocês, que seria aquela questão assim, 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa. E aí agora, para você entender o porquê que vem esse tempinho aqui, né? Isso aqui vai ter D vezes, eles vão aparecer.
Tem uma explicaçãozinha e tem uma utilização boa, né, já que eu vou falar disso aqui, quando a gente tem descontos sucessivos ou aumentos sucessivos. Quando eu tiver várias operações ao mesmo tempo, por exemplo, professor, olha, eu não tenho uma taxa constante, eu tenho uma taxa variável. No primeiro mês vai ser de 9%, depois a outra eu vou perder 6%. Eu posso usar esse tipo de estrutura, onde eu vou pegar o capital inicial, eu vou buscar 1 mais a taxa, professor, foi desconto. Então, 1 menos a taxa, tá? Eu posso usar isso aqui. Lembrando que a taxa em desconto ela é negativa. Eu posso aplicar descontos sucessivos ou aumentos sucessivos. Professor, eu tenho aumento e desconto junto. Não tem problema, pode aplicar. O capital vezes cada uma dessas parcelas aqui, né? No caso aqui eu tenho 3 parcelas. 1 mais um aumento, 1 menos um desconto, 1 mais um aumento. A hora que eu faço essa multiplicação, eu consigo achar o montante final sem ter que calcular mês a mês, tá bom? Tem alguns exercícios para vocês praticarem, eu espero que vocês possam praticar de forma real aí para poder na próxima aula a gente, né, elaborar os exercícios com conceitos que vocês já tenham tentado resolver. É sempre mais fácil. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Falou!